Jonas é editor-chefe de Edições Vida Nova, é fundador e pastor da Igreja Batista da Palavra na cidade de São Paulo. Vocês podem acompanhar muito do ministério da igreja ali pelas redes sociais. E também professor no seminário Martin Butzer, onde tanto na graduação quanto na pós-graduação tem servido ali na docência. Em tantos outros lugares, abençoado o nosso Brasil, não apenas por suas pregações, por seu carisma, senão também pelo seu desejo ardente na edificação do povo de Jesus. Tem 3 livros do Jonas, pela Edições Vida Nova, o primeiríssimo deles, um curso de filosofia. Possível até que você tenha estudado filosofia no seminário por meio desse livro. Posteriormente, aquela que é uma das obras mais primorosas do nosso Brasil, nesse trato desde o problema do mal, desde a função do teólogo de joelhos diante de Deus, no estudo da Escritura Sagrada, rendido completamente diante do Senhor. É um livro, em muitos capítulos, bem devocional, no sentido de, apesar de toda a densidade e profundidade teológica, é comovente ver a paixão com que o Jonas trata a teologia e nos desafia a tratá-la diante do Senhor. E o último deles, que é a sua dissertação de doutorado, sua tese de doutorado sobre Tomás de Aquino e o conhecimento de Deus. Também uma oportunidade de você conhecer não apenas a obra do Tomás de Aquino, senão a obra do Tomás de Aquino pelo recorte que o Jonas deu nesse livro aqui. Quero orar com você, Jonas. Depois o tempo está contigo. O Celso já falou, você pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp. E ao final nós temos então um tempinho de bate-papo. Vamos orar, queridos? Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem trazido boa literatura, o Senhor tem trazido bons recursos e ferramentas para a igreja brasileira por meio da Vida Nova. E muito obrigado também, Deus, pela presença do Jonas, a oportunidade de ele nos servir agora pela Tua Palavra, nos conduzindo nesse tema do discipulado, de pessoas moldadas pelo Teu Evangelho, por Cristo Jesus. O capacite com graça e sabedoria como tem sido até aqui. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Mês passado, eu tive a oportunidade de ensinar Jeová. Hoje eu estou na Igreja de Jesus. No mês que vem eu estou esperando quem eu vou encontrar. Mas, pastor, muito obrigado pelo carinho, por ter recebido a gente aqui, Edições Vida Nova. Tenho um carinho enorme por você. E por todos aqueles que, junto com o Celso, têm promovido as conferências da Vida Nova em tantos lugares no Brasil. E aqui faz parte desse roteiro que quase que anualmente a gente sempre considera a possibilidade de estar. E a gente está aqui hoje, é uma alegria enorme, sobretudo por conta dos últimos anos que a gente enfrentou com a Covid, mas o bom Deus até aqui nos ajudou e a gente está aqui. Que a graça do Senhor continue como sempre fez, sempre faz e sempre fará, nos sustentando. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o discípulo como cidadão do Evangelho. Eu queria começar com um trecho da cena 4 do ato 2 de uma peça de William Shakespeare que tem como título Do Jeito que Você Gosta. É uma das peças mais interessantes, sobretudo porque ele lida com aquele recurso do metateatro, que é o teatro dentro do teatro, né? Lá pelas tantas ele diz o seguinte: o mundo inteiro é um palco. Eu vou repetir. O mundo inteiro é um palco. Todos os homens e mulheres são atores e nada mais. Cada qual cumpre suas entradas e saídas e desempenham vários papéis durante os atos de sua existência. Nesse pequeno trecho, Shakespeare oferece para a gente uma ideia importantíssima, sobretudo para o que a gente vai falar hoje, que é acerca do nosso papel. Qual é o papel do cristão como um cidadão do reino de Deus? Todas as vezes que a gente fala de papel,
A gente fala daquilo que nos cabe realizar, sobretudo na esfera pública. Não nos diz respeito apenas o fato de que é necessário que tenhamos papéis, mas o fato de que não há ser humano que fuja da responsabilidade de exercer papéis no mundo. Shakespeare tinha toda a razão quando disse que o mundo inteiro é um palco e cada um de nós exerce nesse palco e nas nossas entradas e saídas os mais diversos papéis em nossa existência. Seja o papel de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de pai, de filho, mãe, filha, professor, aluno, político, presidente, governador, médico, engenheiro, arquiteto, dona de casa, tudo que você puder imaginar e que não define quem você é. Mas é um papel que você exerce. Exerce porque o mundo te foi dado como um palco. E se ele é um palco, e se somos atores, então podemos ser bons ou maus atores. O que nos faz bons atores? O que nos faz exercer bem o nosso papel? Aliás, qual é o nosso papel neste palco que é o mundo, este palco que Deus proporcionou para que a sua igreja nele também estivesse e nele também exercesse um papel? Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Nesse pequeno trecho de Filipenses, a gente vai encontrar uma das inúmeras passagens que nós poderíamos usar para nos servir de orientação para a reflexão sobre o discípulo como um cidadão do Evangelho, nosso papel como discípulos de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo exercendo uma cidadania no mundo dos homens, não mediada pelas ordens do secularismo, mas pelo Evangelho, cidadãos do Evangelho. Diz assim a palavra de Deus, do versículo 17 ao versículo 21 do capítulo 3. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Eu queria destacar alguns pontos importantes. O primeiro deles, observe o que o apóstolo diz, sejam meus imitadores. Ou seja, observem um modelo. Vocês têm um script. Vocês têm um jeito de agir. Vocês têm um modelo para agir no mundo. Vocês têm uma referência de ator no mundo. Vocês têm uma referência de atuação no mundo. Vocês têm uma referência de representação no mundo. Primeira coisa, Paulo faz questão de dizer aos filipenses que há para todos eles, e por extensão a todos nós, um exemplo a ser seguido, um modelo de representação. Segundo, esse modelo de representação, ele acompanha a atenção com os inimigos da cruz, atenção com aqueles que são apaixonados por seus próprios ventres, por aqueles que não conseguem pensar em outra coisa senão em adquirir das coisas da terra tudo aquilo que alimente seu ventre. E contra aqueles que formariam o antitipo, o contrário
contraste dos atores do reino de Deus, dos atores do evangelho. Estes atores atuam na esfera pública como predadores. Predadores não só dos benefícios que concedem prazeres inúmeros aos seres humanos, mas predadores de cultura, predadores de arte, predadores de ciência, predadores de inteligência, predadores de racionalidade, predadores de política, predadores das mais diversas espécies. Não somente isso. O terceiro ponto importante que eu gostaria de colocar nessa passagem como 3 elementos distintivos que nos permitirá refletir para o que vem adiante, a partir do que vem adiante, é a clareza com que Paulo diz que apesar de lidarmos com os inimigos da cruz, que trabalham e atuam no mundo de acordo com a alimentação do seu próprio ventre, Paulo nos diz que nós, aqueles que seguem o seu exemplo, aqueles que são os seus imitadores, têm uma pátria nos céus, portanto são cidadãos de uma pátria celestial, são cidadãos, portanto, de uma realidade diferente daquela realidade para a qual os inimigos da cruz de Cristo vivem. Se há os cidadãos do reino dos céus, se há os cidadãos dos céus, há também os cidadãos inimigos da cruz, que não são cidadãos do reino dos céus, mas são cidadãos deste mundo das trevas, ou das coisas terrenas. É fácil a gente olhar para esse texto e entender a razão pela qual Agostinho vai gastar tanta tinta para distinguir o modelo da cidade dos homens da cidade de Deus. A cidade dos homens, diz Agostinho, na cidade de Deus, a cidade dos homens ela é fundada no amor próprio. E toda cidade fundada no amor próprio, ela pressupõe o desprezo pelo amor a Deus. Enquanto que a cidade de Deus é fundada no amor a Deus e por isso pressupõe o desprezo ao amor próprio. Aqui é preciso fazer a distinção. Muita gente fica triste quando descobre que Deus é o centro do universo. E aí depois de descobrir que Deus é a coisa mais importante da vida, ficam tristes porque não sobrou nada para elas, né? Então alguma coisa elas têm que amar. Então, tem que amar a mim mesmo, né? A Bíblia até diz, né, que eu não posso, né, amar o outro se eu não amar a mim mesmo. E aí usa aquele texto, faz uma exegegue ali do texto, que é uma coisa horrorosa para fundamentar amor próprio. A consciência de si não é amor próprio, meu irmão. Amor próprio aqui tem que ser entendido como a atitude clara e precisa daquele que escolheu a si mesmo em detrimento de Deus. Ponto. Então, todo amor próprio que você entender como consciência de si, como cuidado pessoal, não é o que eu estou dizendo aqui. Não estou falando do cuidado de si, que é benéfico, que é interessante, que é importante para a vida. Eu estou falando do amor que rivaliza com o amor de Deus. Do amor a si mesmo que rivaliza o amor de Deus. E é este amor que funda a cidade dos homens, em contraste com o amor a Deus que funda a cidade de Deus. Para Agostinho, a cidade de Deus é uma cidade de graça, mas ainda vivemos nas cidades dos homens, que é uma cidade que também reflete a graça comum de Deus, a bênção de Deus sobre o povo, mas de uma maneira tão comum como a luz do sol, que nasce para justos e injustos. E assim como Deus faz brilhar o sol para justos e para injustos, aqueles que fazem parte da comunidade cristã, aqueles que são os domésticos da fé, deveriam, portanto, compreender e seguir o mesmo exemplo de Deus, que é conceder também graça e misericórdia àqueles que, não sendo cristãos, estão debaixo da mesma ordem, estão debaixo da mesma luz, estão debaixo do mesmo sol, estão debaixo da mesma graça. Não somente isso, essa graça comum ela é tão poderosa que inclusive ilumina a mente daquele que, não sendo cristão,
acaba contribuindo para o bem comum de uma maneira tal que, ao contribuir para o bem comum, louvamos a Deus, ainda que seja um ateu. Eu não sei você, mas eu tenho algumas experiências extraordinárias quando eu principalmente converso com amigos ateus, e eu tenho alguns que são amigos de longa data, para mais de 20 anos. E eu fico encantado, porque a maioria deles são filósofos de estudar a coisa com profundidade. E às vezes eu fico impressionado com a habilidade, com a maneira intelectual, com os argumentos. E aí eu fico aqui dentro glorificando a Deus quando o ateu está defendendo que Deus não existe. Eu fico assim, glória a Deus. Porque até para defender que Deus não existe, ele usa algo que o Senhor deu. E eu não vou deixar que o silêncio dele ecoe sem um glória aqui. Eu vou dar um glória a Deus. Exatamente porque ele está usando a luz do Senhor para negar-te. Quem entende o poder da graça de Deus não vai permitir que uma pedra louve em seu lugar. Todos nós conseguimos enxergar, mesmo nos não cristãos, a luz poderosa de Deus. E é por isso que nós estaríamos em pecado se a verdadeira luz que traz entendimento para um ateu, e nós disséssemos, você é ateu, então isso não pode ser verdade, estaríamos pecando inclusive contra o Espírito Santo. Cuidado, não estou me referindo àquela blasfêmia do Espírito Santo, que é uma outra exegese que o pessoal faz e que as pessoas acabam ficando aflitas ao longo da vida, achando que blasfemaram contra o Espírito Santo, quando na verdade a situação é outra. Observe o seguinte: seria muito ridículo se você olhasse para um ateu hoje e ele dissesse para você, 2 mais 2 é igual a 4. Você disse, não, você é ateu, 2 mais 2 não é igual a 4, não. Ou seja, 2 mais 2 é igual a 4 se você for crente, se você for ateu, não é não. Ou seja, isso é muito ridículo. A gente não conseguir enxergar a luz de Deus que ilumina as mentes as mais diversas. Então, meus irmãos, com isso eu estou querendo dizer que nós caminhamos, andamos, peregrinamos no mundo dos homens que são iluminados por Deus, que têm também entendimentos preciosos da vida, que por causa da graça divina, por causa dessa dádiva que Deus concede a todos os homens como o sol, mas que mesmo não conhecendo a maior de todas as verdades, mesmo não tendo o mais importante de todos os entendimentos, ainda assim suas vidas manifestam um lampejo da graça de Deus. É com eles que Agostinho diz que nós deveríamos caminhar e cobeligerar. A cobeligerância entre cristãos e não cristãos parte do pressuposto de que nós trabalhamos com os nossos inimigos todos os dias. Trabalhamos com os inimigos da cruz todos os dias. Trabalhamos com os inimigos de Cristo todos os dias. E nem por isso a gente fica escandalizado, ou deveria ficar escandalizado. Ai, meu Deus, eu estou trabalhando com um ímpio. Seria extremamente terrível, para não dizer cômico, alguém que escandalizaria viver com pessoas não cristãs. Os inimigos da cruz de Cristo, eles podem e não só podem, como trabalham para o bem comum, como eu e você também trabalhamos para o bem comum. E é por isso que você e eu podemos trabalhar com não cristãos para o bem comum, e mesmo assim, sermos absolutamente diferentes. Podemos ter perspectivas de vida, visão de mundo distinta. Podemos ter uma fé que o outro não tem. Podemos ter dádivas especiais, graças comunicadas exclusivamente àqueles que foram redimidos por causa da obra de Jesus. Mas ainda assim, trabalhamos para o bem comum, junto com todos esses outros que não são cristãos e que, portanto, são inimigos da cruz. Não existe zona neutra. Ou a gente é amigo de Cristo, ou a gente é inimigo de Cristo. Não tem a coluna do meio. Então, o que isso significa, em última instância?
significa que todos nós vivemos a cidadania, quer queiramos, quer não queiramos. Você faz parte de uma cidade, você faz parte de um país, você faz parte de um pacto federativo, você está debaixo de leis, você está debaixo de princípios que não diz respeito apenas a você enquanto cristão, mas a você enquanto um cidadão. A minha experiência hoje de falar para vocês é uma experiência muito interessante, porque a maior parte do meu trajeto nos últimos 5 anos é ensinar ética e cidadania para não cristãos. Ensinar ética e cidadania para universitários, que não são, obviamente, réplicas das nossas igrejas. E é muito interessante quando a gente se pergunta, enquanto cristão, como refletir sobre cidadania. Como contribuir para a cidadania e qual é o nosso papel enquanto cidadãos neste mundo. Pensando nisso, e a partir do texto de Filipenses, que nós apresentamos algumas linhas e depois no final eu vou voltar, e aí vocês vão perceber por que o texto de Filipenses foi mencionado. Eu gostaria de travar com vocês uma espécie de status questione, ou seja, uma espécie de viagem por amostragem de um determinado jeito de pensar cidadania que atravessou os séculos e que chegou a um determinado momento e depois sumiu. E hoje a gente tem um resultado de um mundo que não reflete mais essa realidade. E por isso eu retomo: ao mundo inteiro é um palco. Shakespeare disse: todos os homens e mulheres são atores e nada mais. Cada qual cumpre suas entradas e saídas e desempenham vários papéis durante os atos de sua existência. Ou seja, o mundo todo é um palco. Isso não é uma novidade. Não foi Shakespeare que primeiro pensou sobre isso. Não foi Shakespeare. Quem primeiro pensou sobre isso foi Platão. Aliás, Shakespeare só está reproduzindo uma ideia que vem de Platão e vai atravessando toda a história do pensamento e chega até o século XVI, XVII com toda a sua força. Com toda a sua força. Por exemplo, num diálogo famoso de Platão, Fílebo, Platão diz o seguinte: nas tragédias e nas comédias. Tragédia e comédia aqui a gente tem que lembrar da poética de Aristóteles. A tragédia é todo aquele enredo que termina trágico, ou seja, Romeu e Julieta morrem e não ficam felizes para sempre. Da comédia, a comédia aqui tem que ser entendida não como a gente entende a comédia moderna, tem que ser entendida a comédia clássica, não é? Senão a gente entenderia a Divina Comédia do Dante Alighieri do século XIII como se fosse uma grande obra de sátira, de stand-up, né? E não é. Então a comédia aqui é toda aquela história que tem um enredo redentivo. Em outras palavras, numa comédia, Romeu e Julieta não morrem, eles se enfrentam um drama, não morrem e depois vivem felizes para sempre. Então o que Platão está dizendo? Que tanto nas tragédias como nas comédias, mas não apenas no teatro, mas também em toda a tragédia e comédia da vida, assim também a dor mistura-se ao mesmo tempo com prazer. O que Platão está dizendo? Platão está dizendo que toda a nossa experiência no mundo é uma experiência semelhante à do teatro. É semelhante à de um mundo que é transformado num palco e que pessoas precisam desempenhar ali o seu papel. Jonas, por que isso é importante? E por que isso faz sentido para um Platão como para um Shakespeare? Por causa do fato de que nenhum deles entendia que a história da humanidade estava à mercê das nossas decisões. Platão acreditava no destino dos deuses. Platão acreditava de que os deuses tinham a capacidade de determinar o nosso destino. Boa parte dos gregos acreditam na Moira.
acreditam no destino traçado. Édipo vai cometer o crime, mesmo que ele saiba antes. Ele vai tentar fazer de tudo para não cometer o crime, e mesmo assim vai cometer o crime. Eles entendem que todos os seres humanos, na perspectiva dos gregos, são como marionetes nas mãos dos deuses. Eles encenam nesse palco papéis que os deuses determinam que eles assim o façam. Para você ter ideia, não só em Platão você encontra a metáfora do teatro do mundo, ou o mundo como teatro, mas na própria Escritura, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, aparece a expressão teatron tu cosmo. Quando ela aparece, observe, porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Observe que Paulo está expressando, o apóstolo está expressando aqui a sua existência e a existência martiriosa dos apóstolos como um espetáculo, como um teatro, para que homens e anjos ali vejam esse espetáculo, o espetáculo do seu martírio, o espetáculo da sua dor. Mais do que isso, preste atenção no que eu estou dizendo, porque se você só pegar essa ideia, você não vai entender o que eu estou querendo dizer até o final. Observe, Paulo está dizendo, porque me parece que Deus, não foram os apóstolos que entraram numa performance, numa representação pública. Deus os colocou como condenados à morte. Deus os colocou no papel de condenados à morte. Deus os colocou no papel de martirizados diante de anjos e homens, humilhados. Se você corre um pouquinho, e você vai lá, por exemplo, para Clemente de Alexandria, na exortação aos gregos, ele diz o seguinte: os que se irão livrar e levantar a cabeça abandonarão Hélicon e Citeron. Hélicon e Citeron é o monte onde as musas eram encontradas e os poetas recebiam as divinas revelações das musas para contar todas aquelas histórias míticas que a gente vê, por exemplo, Histórias e os Dias, né? As obras, sobretudo de Hesíodo, Cosmogonias, essa coisa toda que ele trabalha, Teogonia e etc. Então imagina que ele está dizendo que os que se irão livrar e levantar a cabeça, eles vão se livrar das adivinhações das musas e vão habitar em Sião. Então, ou seja, eles vão abandonar as cidades gregas e vão habitar uma cidade que tem um significado especial para os cristãos, a cidade de Sião. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém o Logos do Senhor. O Logos do Senhor é o Cristo. Observe como ele descreve o Cristo. Logos celeste, o verdadeiro vencedor coroado no teatro do mundo. Observe, teatro do mundo. Clemente de Alexandria usa uma expressão para designar Jesus como aquele que no mundo, nesse palco que Deus tece, Jesus vai representar o papel daquele que vai vencer. O vencedor coroado. Ou seja, quando a gente vê uma menção tão forte, isso eu estou dando alguns exemplos, se você pesquisar isso a fundo, você vai ver o quanto essa metáfora do teatro do mundo aparece ao longo da história. Mas é significativo que no século XII em especial, essa metáfora ganha a sua maior força, a sua maior cristalização. E quem aparece nesse contexto é João de Salisbúria. João de Salisbúria, como o próprio nome diz, vem da Salisbúria, Reino Unido. Ele escreve várias obras, uma delas importantíssima, chamada Metalogicon, que é aquela que a gente descobre, a famosa frase de Bernard de Chartres, que é sobre ombros de gigantes que a gente sobe para enxergar além deles.
Numa outra obra chamada Policráticos, João de Salisbúria, em 1159, publica uma obra que vai ser emblemática. Ela vai receber inúmeras edições. Observe, uma edição em 1513, uma edição em 1559, uma edição em 1595, outra em 1622, outra em 1639, outra em 1664 e outra em 1677. Várias e várias edições de uma obra que tinha como centro a ideia do mundo como um teatro. Veja o que João de Salisbúria diz: a vida do homem sobre a terra é um teatro. O teatro no qual acontece um tão grande, tão magnífico e tão inenarrável comédia ou tragédia. Você já sabe o que é comédia e tragédia aqui. É perfeitamente adaptado à representação. Sua superfície, o seu palco, é o tamanho da terra. Não preciso dizer para você que os reformadores leram João de Salisbúria. Por exemplo, quando você lê o comentário de Lutero aos Gálatas, Lutero faz menção de João de Salisbúria, dizendo exatamente o seguinte: toda criatura é um rosto ou uma máscara de Deus, larvegotes. Essa máscara de Deus que Lutero se refere é aquela que diz respeito a cada papel que um cristão representa em sua peregrinação. Se ele é um sapateiro, ele vai fazer o melhor sapato. E por que ele vai fazer o melhor sapato? Porque ser sapateiro não é uma mera escolha, é um papel que ele encarna, que ele exerce e faz da melhor maneira possível, porque todo papel é sempre visando o bem comum. Ele é dado sempre para visar o bem comum. É sempre uma dádiva, ainda que você receba um prolabore, ainda que você receba pelo trabalho, este trabalho tem como fim último o benefício de alguém. E por isso deve ser feito da melhor maneira possível. Assim sejam com os artesãos, assim sejam com todos aqueles que desempenham papéis, sejam na esfera religiosa, seja na esfera do Estado, seja na esfera das artes, seja na esfera da educação, seja na esfera da justiça, seja na esfera da religião, não importa qual seja a esfera, todos os papéis são representados de uma forma tal que estes papéis não podem ser divorciados do agir de Deus no mundo. João Calvino também leu João de Salisbúria, talvez até mais do que Martinho Lutero. Ele chega às vias de dizer: na cruz de Cristo, como num magnificente teatro, a inestimável bondade de Deus é exibida diante do mundo inteiro. Na verdade, em todas as criaturas, elevadas ou inferiores, a glória de Deus resplandece, mas em nenhuma outra parte ela resplandeceu mais gloriosamente do que na cruz, na qual ocorreu uma extraordinária mudança das coisas. A condenação de todos os homens foi manifestada, o pecado foi destruído, a salvação foi restaurada para os homens e, em suma, o mundo inteiro foi renovado e cada coisa restaurada à boa ordem. Não hesitemos em usufruir do piedoso deleite das obras de Deus, manifestas e patentes neste formosíssimo teatro que é o mundo. No século XVII, outro pensador importante, e esse também poeta, chamado Pedro Calderón de la Barca, escreveu um auto chamado O Grande Teatro do Mundo. Nessa obra, O Grande Teatro do Mundo, o que ele descreve? Deus como autor de uma companhia. Na verdade, esse texto em especial, foi o texto que inspirou o Kevin Van Hooser a escrever até o dramático, que vocês podem adquirir, como também a teologia que ele desenvolve a partir do teodrama. A dramatização do Evangelho, pela concepção da analogia entre a obra de Deus com o teatro, a relação do discipulado com o teatro.
por exemplo. Esse autor foi quem inspirou o Van Hooser. E ele inspirou porque nesse alto, ele descreve Deus como autor de uma companhia. Então o que Deus vai fazer? Deus, ele tem uma peça, ele tem um script, ele é o autor, ele tem um diretor, que é o Espírito Santo, ele tem tudo. Mas os atores precisam ser escolhidos a dedo. Tá certo? Então, como que ele vai fazer? Lembre-se, Pedro Calderón de la Barca, ele faz parte de uma outra tradição, de uma tradição antiprotestante. Então, como ele descreve Deus? Deus escolhendo, dentro daqueles que estão ali exercendo o papel que ele havia colocado como teste, aqueles atores que seriam os melhores. Então, o que Deus fez? Em algum momento ele tinha na peça dele o papel de um homem rico e um papel de um homem pobre, o papel de um juiz, e etc. E aí ele deu para o cara que tinha mais habilidade de representação, ele deu um papel secundário, que é o papel de pobre. E ele ia fazer o papel de pobre, enquanto o outro ia fazer o papel do rico, o outro ia fazer o do justo, o outro ia fazer do juiz, etc., aquela coisa do rei, etc. E ele se indignou. Disse, não, eu sou um ator de primeira grandeza, como eu vou fazer um papel de segunda? Então todo o drama vai ser mostrar para esse ator que ele só será um grande ator, não pelas habilidades que ele tem, mas pela fidelidade dele ao script. Se ele é capaz de receber o roteiro do diretor, olha para o roteiro e sabe qual é o papel dele e exerce exatamente o seu papel, ele é um excelente ator e é esse tipo de ator que Deus está procurando para a sua companhia. Aqueles que são capazes de seguir à risca o script que Deus ofereceu. Para encerrar essa sessão de amostragem, Antônio Vieira, mais conhecido de todos nós aqui, num livro chamado História do Mundo, um livro que foi escrito pós-morte, ele diz assim: é este mundo um teatro. Os homens, as figuras que nele representam, e a história verdadeira de seus sucessos, uma comédia de Deus. Aí quando você entende a palavra comédia, como eu apresentei para você, já não pensa que está falando de uma coisa satírica, mas ele está falando de uma obra redentiva, de uma história redentiva, traçada e disposta maravilhosamente pela providência. Em outras palavras, o que a gente descobre? Que ao longo dessa amostragem, que vai desde Platão até o século XVII, as pessoas, por mais que vivam em épocas absurdamente diferentes, por mais que vivam contextos absurdamente diferentes, todas elas acreditavam que este mundo está debaixo de uma providência divina. E de que todos nós, além de termos nossa própria identidade, temos a nossa própria vida, temos papéis a exercer neste mundo. E não é um papel, são vários papéis. Qual é o diagnóstico dos nossos dias? Do século XVII, portanto me refiro mais especificamente do XVIII, ao final do 19, início do 20, nós temos um completo esquecimento do mundo como teatro. A metáfora desaparece das discussões. Mas ela não desaparece à toa. Ela desaparece porque no século XVIII a própria teologia desaparece como ciência. No século XVIII, a teologia deixa de ser a mãe das ciências para valer. Ela passa a ocupar nas faculdades e nas universidades um outro lugar e ela precisa batalhar agora para justificar a sua cientificidade, porque ela fica falando de coisas que não podem ser reduzidas à ciência, como, por exemplo, gente andando sobre as águas. Ela não consegue dar conta, por exemplo, de explicar como a gente faz ciência de Deus. E hoje a gente até canta isso, né? Ninguém explica, né? Era uma piada.
Ninguém explica a Deus, a gente já sabe. A ciência vive repetindo isso, e é porque ela repete isso que ela diz que a teologia não pode ser ciência. Nietzsche, quando engaia a ciência, diz pela boca do louco que Deus está morto, nós o matamos e o cadáver dele está no meio da Europa, apodrecendo e fedendo, e ninguém tem coragem de enterrar. Ele não está se referindo ao fato de que existe, na verdade, ali um Deus morto. O que ele está dizendo é que toda a Europa que acreditava em Deus e que agora não acredita mais em Deus, vive sob os efeitos dessa crença, mesmo não acreditando nela. Eu tenho algumas experiências interessantes na universidade, mas eu acho que uma das que eu mais gosto é quando, dando aula de ética e cidadania, eu vou explicar Nietzsche, explicar o niilismo. É um dos momentos mais tensos, viu, irmãos? Porque eu sempre fico na expectativa de alguém dizer, né? Nossa, mas isso é muito trágico. Aí eu fico até aliviado. Mas sempre aparece um que diz assim, nossa, que legal, professor. E eu, ai, Senhor, um pastor agora ensinando o garoto a ser niilista. Aí quando acontece um negócio desse, eu na hora digo, não, você não é niilista não. Eu já vou para a apologética na hora. Isso acontece com certa frequência. Inclusive eu tive um amigo que foi comigo assistir uma das aulas, e ele presenciou isso recentemente, quando um aluno chegou e disse assim, professor, eu acho que eu sou nietzschiano, eu acho que eu sou... Na mesma hora, imagina com um amigo do lado, e o outro é pastor ainda. Eu falei, meu Deus, não é não. Aí ele disse, sou sim, professor, isso tem tudo a ver com o que eu penso. Não tem não. Aí eu disse assim, você tem irmã? Eu sempre fico esperando, porque eu sempre prefiro que seja a irmã, porque se eu tiver que apelar para a mãe, vai ser um negócio muito doloroso. Então eu prefiro começar com a mãe, com a irmã. Aí quando ele diz assim, tenho irmã, eu já estou com metade do meu argumento aliviado. Eu falei, não vou precisar ofender a mãe do cara. Então tudo bem, quantos anos ela tem? Aí quando diz assim, é um pouco mais nova que eu, perfeito. Aí é a minha salvação na hora. Não vou precisar mexer com a mãe do cara. Tá bom. Eu olho para ele e digo com todas as letras, por que você não casa com a sua irmã? Ó, ele arregala um olho, como muitos de vocês arregalaram aqui, parece uma coruja. Olhando de como assim, professor? Rapaz, você conhece aquela desgraçada há anos. Você já parou para imaginar que você vai realizar o desejo mais desejável, desculpa aí o vicioso, não é? De toda a população masculina do planeta? Sua mãe vai ser sua sogra, cara. Você já parou para pensar do que você vai realizar hoje aqui? Não somente isso, você conhece a desgraçada faz tanto tempo que você não vai ter aquela surpresa do tipo Kinder Ovo. Você chega, casa e descobre que não é aquilo que você imaginava. Você já sabe como ela é, já sabe como ela vive. Casa com a sua... Não, professor, para com isso, professor. Eu queria falar, era da sua mãe. Aí quando eu falo mãe, ele fala, não, professor, para. Aí você... Tá vendo por que você ficou assim? Porque você é um cristão. Você é um cristão e não sabe. Como assim, professor? Você é um cristão, mas você não acredita mais nada disso. Mas você vive como um cristão. Você está num palco, tem regras. E você segue regras sem saber que todas elas foram influenciadas pela Bíblia. Você está protestando contra Deus o tempo todo, mas é como se você estivesse serrando o galho que você está sentado. Portanto, todas as vezes que a gente faz um diagnóstico dos nossos tempos, a gente tem que lembrar do Nietzsche. Porque se de um lado, no Muro de Berlim tem isso, né? Você tem lá uma frase, o que sobrou do muro, né? Deus está morto, assinado Nietzsche, foi um cara e pichou embaixo, né? Nietzsche está morto, assinado Deus. Então, para todos os efeitos, Nietzsche morreu. Para todos os efeitos, o que Nietzsche fez não foi outra coisa senão dizer para toda a Europa aquilo que a Europa não queria encarar de vez. O seu cinismo. O cinismo é aquela capacidade que a gente tem de fazer de conta que crê. Então, o cinismo é fruto de um movimento que Nietzsche percebeu que começou lá atrás, quando Deus deixou de ser objeto de conhecimento. Você sabe o que a gente perdeu quando Deus deixou de ser objeto de conhecimento? A gente não perdeu só a divindade, a gente perdeu a alma. Eu faço às vezes isso na faculdade de psicologia. Quando eu vou para a faculdade de psicologia, a minha perturbação é outra.
Eu chego para eles e pergunto assim, vou falar para um monte de gente que faz um curso de psicologia, mas não acredita em alma. Porque quem acredita em alma hoje? Ninguém da psicologia moderna pode acreditar em alma. Os psicólogos de hoje não podem acreditar em alma, a não ser aqueles que têm outros pressupostos. A alma desapareceu, a crença na alma desapareceu junto com a crença em Deus. Se você perde a crença em Deus, você perde na sequência a crença na alma. Se Deus não existe, não existe alma. Ou se Deus não pode ser conhecido, a alma não pode ser conhecida, porque tudo isso é metafísica. Tudo isso é para além do conhecimento, a gente não tem condições de conhecer isso. Entende? Então esse ceticismo que no século XVIII, XIX formou toda uma consciência, roubou não só a nossa consciência de que Deus e a alma são importantes, mas foi junto com o conhecimento de Deus a providência na política. A morte de Deus representou não só o fim da ciência, enquanto ciência, não só o fim da psicologia, enquanto ciência da alma, mas sepultou de uma vez por todas a própria política. A política dos homens. Quando não contempla a providência divina, que de Platão a Antônio Vieira concebe sempre com um olhar para a providência. Se você estudar Thomas Hobbes, estudos contratualistas, a providência vai aparecer ali. A providência vai aparecer como elemento constitutivo da política, do poder, da maneira como se concebe o poder. Mas no mundo cético que a gente vive, a providência perdeu espaço. Qual é a consequência disso? Tudo tem uma consequência. Qual é a consequência de termos perdido de vista o fato de que esse mundo não está à deriva, de que este mundo tem um fim, que a santa providência de Deus provê todas as coisas para um determinado fim, que a providência mostra que toda a história não está desgovernada, mas vai para um fim que Deus está colocando adiante de nós. O que a perda desse senso histórico da providência nos fez viver? Observe, agora o diagnóstico vem de Alex de Tocqueville. Ele dizia o seguinte: vejo uma multidão inumerável, isso no século XIX, tá? Vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes e iguais, que sem descanso se voltam sobre si mesmos. Está entendendo o que ele está dizendo? São homens que desesperadamente voltam-se para si mesmos. Eles estão focados em si mesmos. Eles são como todo cidadão da cidade dos homens que Agostinho descreveu. São apaixonados pelo seu próprio ventre e fazem tudo para alimentar seu próprio ventre. Então observe, ele está analisando a democracia na América e diz: vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes e iguais, que sem descanso voltam-se sobre si mesmos. Todos eles são iguais, mas são egocêntricos, voltam-se para si mesmos o tempo todo, à procura de quê? Observe, de pequenos e vulgares prazeres com os quais enchem a alma. Então o diagnóstico que ele faz no século XIX é de um povo extremamente egocentrado e que tenta encontrar em si mesmo prazeres vulgares e pequenos. Quando isso acontece, o que se reflete na sequência? Cada um deles se afastam dos demais. A primeira coisa que acontece quando nós somos regidos pelo amor próprio é o esquecimento do outro. Mas não é o do outro meramente, é o do outro que não faz menção a nós. Porque o outro que faz menção a nós é só uma reprodução do seu espelho. Quando você quer salvar só sua esposa, seu esposo, seu filho, as pessoas da sua casa, quando você quer fazer o bem só para os seus amigos, quando você quer fazer o bem só para aqueles que estão perto de você, você está reproduzindo o seu espelho, o espelho de si mesmo. Você está salvando-se a si mesmo na salvação dos outros que você tem promovido. O que ele nota é que esse amor próprio
faz com que a gente divida o mundo em dois. Aqueles que estão comigo e aqueles que estão contra mim. E aqueles que estão contra mim, vai dizer o Tocqueville, são aqueles que a gente não reconhece no mundo. Veja o que ele diz. A única coisa que importa são seus filhos, seus amigos particulares, que constituem para ele toda a espécie humana. Ou seja, eles reduzem toda a espécie humana às suas famílias, à sua comunidade. Quanto ao restante dos seus concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê. Toca-os e não os sente. Existe apenas em si e para si mesmo. E se ainda lhe resta uma família, pode-se ao menos dizer que não tem mais pátria. São seres que não conseguem mais enxergar outro lugar para realizar a bondade, a não ser entre aqueles que consideram participantes dos benefícios da sua amizade. Agora o século XX. Richard Sennett fez uma análise de tudo isso, dessa ausência do mundo como teatro nos nossos dias, e chegou à seguinte constatação: a sociedade é um teatro. E todos os homens são atores. Bom, de tudo que eu falei até agora, esse é o truísmo, né? É aquilo que a gente ouviu todo mundo dizer ao longo da história: isso aqui é um teatro, isso aqui é um teatro, isso aqui é um teatro. Eu mostrei vários exemplos para vocês de como, ao longo da história, os pensadores encararam o mundo como um teatro, etc. Mas observe o que ele vai dizer. O imaginário do teatro mundi mostra aquilo que é potencial em termos de expressão na sociedade. Na sociedade moderna, as pessoas se tornaram atores sem arte. Observe, a sociedade e as relações sociais podem continuar a ser abstratamente imaginadas em termos dramáticos, em termos teatrais, mas os homens deixaram de representar. O ator, privado do talento de encenar, do talento e da arte, da representação, surge quando as condições da expressão pública estão a tal ponto desgastadas na sociedade que não é mais possível pensar em teatro e sociedade. Ou seja, qual é a constatação que a gente faz hoje? De que o mundo não é mais visto como um lugar onde a gente encena meramente com o nosso melhor, mas um palco que quer a gente queira, quer a gente não queira, vamos encenar. Você vai ter o seu papel, e com isso que eu estou dizendo, que você é pastor de igreja, você pode ser diácono, você pode ser membro de uma igreja, você pode ser participante de uma congregação, mas esse é só um papel. Você tem vários outros papéis neste mundo. Você exerce outros papéis na realidade que te cerca. E a gente às vezes analisa isso de uma maneira leviana, como se esses outros papéis não tivessem a sua importância, como se Deus não tivesse orientando todas as coisas, inclusive aquelas que nós julgamos não ser importantes, porque não são os papéis desempenhados essencialmente pela igreja. Observe, o que Sennett está dizendo é que nós vivemos num teatro, mas perdemos a capacidade de encenar, somos desastrados no palco, não sabemos encenar. Agora, observe isso dentro do nosso contexto, como evangélicos. Observe o palco hoje do nosso Brasil, observe o nosso palco. Observe como você encena nesse palco, como estamos encenando neste palco. A maneira desastrosa que eu e você podemos de alguma forma encenar reflete muito sobre nossa teologia. Observe, se Deus é o diretor, se Deus é o dono da peça, se Ele é o dono do palco, esse palco não é para você.
Esse palco também é para ele. Deus não fez um teatro para você assistir a peça. Você não é um telespectador dos atos da peça divina. Você é um ator da peça. Quem está sentado na plateia é Deus e só Ele julga. Ninguém a não ser Deus está sentado na plateia. E é Ele quem está observando todo o teatro cósmico. Ou você acha mesmo que tudo isso aqui é um espetáculo para você? Se você nunca pensou sobre o fato de que esse espetáculo não é para você, eu vou te dar apenas um único exemplo. Imagine que neste exato momento, numa mata virgem, está uma borboleta colorida batendo as suas asas. E não há nenhum ser humano para ver as asas coloridas dessa borboleta. Se não há um ser humano para ver as asas coloridas dessa borboleta, por que ela tem que ser colorida? Porque ela tem que ser bela? Porque o mundo é um espetáculo que Deus fez para Ele mesmo. Em outras palavras, agora para os teologentos, tem os filosofentos e tem os teologentos, os teólogos de plantão. Uma das doutrinas mais importantes e que tem nos faltado em nossa reflexão sobre o mundo e na nossa crítica social, cultural, artística, política, filosófica, científica e religiosa é a doutrina da providência. Não falamos mais da providência divina. Queremos lidar com cultura, queremos lidar com poder, queremos lidar com autoridade, queremos lidar com um monte de coisas, mas não tratamos mais da providência como doutrina central, para discussão sobre a história da redenção. A providência é uma doutrina histórica, meus irmãos, não pelo fato dela ser um ente estudado historicamente, mas ela é histórica porque ela se dá na história. A providência divina são os encaminhamentos divinos, ou o encaminhamento que Deus dá para tudo neste mundo, a fim de que nada neste mundo seja sem propósito. Em outras palavras, o que isso significa para mim e para você? Que nós temos uma crise. A crise que agora eu me refiro em especial aos domésticos da fé, é a mesma crise dos secularistas. E eu tenho quase que certeza que você já ouviu falar sobre secularismo, que você já ouviu falar sobre as teses do secularismo, a sua tentativa de neutralizar o pensamento, de afastar da esfera pública a discussão também religiosa. Por isso eu não quero falar do secularismo em si, eu não quero falar dos cidadãos do secularismo, eu quero me dirigir aos cidadãos do Evangelho. Há uma educação para a cidadania do Evangelho. E essa educação, ela não só é o meio pelo qual nós aprendemos sobre a providência, mas a providência se torna a base doutrinária, teológica inclusive, para orientar a nossa educação. Educação aqui eu estou me referindo à paideia, como os alemães chamam, Bildung. A paideia, que eu estou dizendo para você, que é formação de alguém. Como alguém deixa de ser um selvagem. Eu sei que as mulheres, elas são mais rápidas para se tornarem, digamos assim, sociáveis, né? Cidadãs, civilizadas, né? Eu tenho lá em casa uma jovem que acabou de fazer 17 anos, é civilizada já. Eu tenho 2 que eu não posso dizer o mesmo. Eu espero que até os 21 anos eles deixem de ser selvagens. Mas a selvageria, ela só é resolvida com educação. Com educação. E ninguém mais do que a igreja pode falar sobre educação. Sabe por quê? Porque a igreja sabe que educação não salva. Por isso que ela detém o maior poder discursivo e argumentativo em prol da educação.
porque ela consegue explicar como um povo tão culto, tão repleto de ciência, tão repleto de conhecimento, pode ter feito vistas grossas a milhões de judeus assassinados num campo de concentração. A barbárie, a bizarrice, a coisa ilógica, irracional, a maldade, a violência, a perversidade, não é só para quem não é educado, toca todo ser humano, porque o pecado se alastra por toda a humanidade. Por isso cristãos têm um poder de argumentação da educação poderoso, porque entende que a educação em si não converte ninguém, não regenera ninguém, não resolve o problema da violência. A gente sabe o que resolve o problema da violência está ao pé da maior de todas as violências feitas na história da humanidade, que é a violência feita a Jesus de Nazaré. Entretanto, sabendo que a educação em si não é redentora, o cristão sabe para que a educação serve. Ela não serve para nos salvar, ela nos serve para sermos usados como instrumento de Deus para vivenciar a cidadania do Evangelho, no meio de cidadãos que só conseguem viver de acordo com as regras dessa terra. Em outras palavras, se você vai estudar a educação, a formação cultural entre os gregos, eles vão dizer para vocês: desenvolvam as virtudes cardeais, coragem, prudência, temperança, justiça. Desenvolva essas virtudes. Mas como é que você desenvolve essas virtudes? O grego vai dizer, Aristóteles vai dizer isso na Ética Nicomaqueia. Vai dizer isso para o seu filho: filho, se você quer ser feliz, você tem que encontrar modelos de coragem, modelos de justiça, modelos de temperança, modelos de prudência. Porque ninguém, preste atenção, ninguém aprende nada na Grécia Antiga sem imitação. A mimesis, a capacidade de imitar, é o meio pelo qual pessoas são educadas. Como que as pessoas são educadas? Porque elas veem um exemplo. Seu filho vai mimetizar você. Sua filha vai mimetizar você. Suas ovelhas vão mimetizar você. Sua esposa vai mimetizar você. Essa mimetização, essa imitação é um processo natural de educação. Somos educados pela imitação. Não é assim que a gente aprende, por exemplo, a tocar um instrumento? Como é que você aprende a tocar um instrumento musical? Se não é repetindo. Chega lá o professor e fala: olha o que eu estou fazendo. Ah, é assim que tem que fazer. Faz igualzinho. Então, é por imitação que a gente aprende. A gente aprende imitando. Sempre foi assim. E a imitação é a base de toda interpretação. A imitação é a base de toda representação. Como é que você representa bem um papel, se você é um ator? Quando você tem boas referências. Assim como você, para ser um bom músico, precisa de boas referências. Aquelas que vão formar o seu repertório, aquelas que vão formar a sua musicalidade, que vão te tornar quem você é. Da mesma forma, para você ser um bom ator, você precisa de referências. Quais são as referências de ação no mundo que têm constituído padrões para você? Bom, uma nota de rodapé bem rápida e eu já volto aqui. Um livro que tem dado muito o que falar e tem influenciado muita gente, e é um bom livro, chama-se Uma Era Secular, do Charles Taylor. Nesse livro ele diz que basicamente todo o desenvolvimento histórico que a gente tem, lá de Platão até, por exemplo, Antônio Vieira, que é o que a gente recortou aqui, todo o processo de educação para a cidadania é baseado na imitação. Mas 18 e 19, os séculos 18 e 19 é o século que a gente não imita mais. São os séculos que ele chama os séculos da poiesis,
o século da criação. Não queremos mais imitar ninguém. Queremos ser padrões para nós mesmos. Nós não queremos mais seguir um padrão. Nós não queremos mais seguir um modelo. Isso acontece nas artes, isso acontece na ciência, isso acontece na cultura como um todo. Isso acontece também na igreja. As pessoas não querem mais imitar as igrejas. Elas não passam mais por processos de imitação. Cada um quer construir a sua igreja. A minha igreja agora é uma startup. A minha igreja agora é XYZ. A minha igreja tem que ser diferente. Ela tem que ter um jeito diferente. Ninguém consegue mais imitar. Ninguém consegue mais reproduzir. Todo mundo quer ser original. E essa é uma desgraça, porque se você não é original, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Veja como você reage quando alguém olha para você e diz assim: você está parecendo com fulano. Aí você fica com toda a vergonha do mundo e diz: não, imagina que eu estou parecendo com fulano. Você está parecendo, não há nada de errado com isso. Mas parece que é Adão no jardim escutando a voz de Deus. Onde está você, homem? Porque você já se sente pecador porque você imitou. Veja, nós somos fruto de um contexto que nega a imitação, que diz o tempo todo para você que você tem que ser autêntico. Esse é o mesmo argumento que vai fundamentar toda a ideologia de gênero. É o argumento da poiesis. Leia os livros. Não leia, não. Quase que eu ia falar para você ler, mas não lê não vai perder seu tempo com isso. A não ser que você trabalhe com isso. Mas se você ler os livros da Judith Butler, por exemplo, teorias dos tipos de gênero, por exemplo, todinho construído com base em teorias de representação, nunca com mimesis, é sempre a criação, é sempre criar algo novo, é sempre produzir algo novo, é sempre ser diferente. Vive la différence, é isso que vive gritando os Foucaultianos dentro da universidade. Nada contra. Mas eu estou chamando a tua atenção para o fato de que a imitação, ela é um processo educativo que não só foi ensinado pelos gregos, mas foi ensinado também pela Escritura. E é por isso que eu quero encerrar a nossa fala de hoje com não só o diagnóstico que a gente acabou de fazer, mas com o tratamento. Como é que a gente trata de crentes que quando sobem no palco são desastrados, não conseguem dar um bom testemunho de Cristo na esfera pública? Se são advogados, são os piores advogados. Se são os médicos, são os piores médicos. Se são os pastores, são os piores pastores. Se são políticos, deixa para lá, vamos falar de outra coisa. Como lidar com a miséria cultural do nosso povo? Como lidar com a miséria em termos de cidadania, de civilidade evangélica? Aqui evangélico não é um xingamento, evangélico aqui é o evangelho mesmo. Como o evangelho. Observe, Paulo diz: irmãos, sejam meus imitadores. E observem, não é só para ele, está entendendo? Observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Ou seja, sigam o meu exemplo. Observem outras pessoas que têm seguido o nosso exemplo. Veja, a primeira coisa, o primeiro tratamento para nossa incapacidade de lidar, de agir, de atuar bem na esfera pública, o primeiro deles é o discipulado. Mas é preciso reentender o discipulado agora à luz das Escrituras e não à luz dos processos de crescimento instantâneo de igreja. Muita gente tem usado o discipulado para crescer a igreja e cresce, mas não é por causa do evangelho. Cresce por afinidade. E afinidade é crescimento também, meus irmãos. É possível fazer coisas crescerem por afinidade. Mas quando algo cresce por causa do evangelho, ali já não está mais crescendo por causa de uma técnica. Ali a igreja está crescendo por causa de um milagre. É a diferença entre você dormir com a sua cabeça no travesseiro e dizer: a igreja está crescendo por causa da minha inteligência, e a igreja está crescendo por causa de um milagre, eu não sei explicar.
são pessoas absurdamente distintas. Jamais viveriam juntas, mas estão vivendo. E isso é obra de Deus. Isso é um milagre. Isso só acontece quando o discipulado não é um meio pelo qual igrejas usam recursos humanos baratos. Mão de obra barata. Discípulo não é a mesma coisa que voluntário. Para construir um império você precisa de voluntário. Mas para o reino de Deus a gente precisa de discípulo. E o discípulo, diferente do voluntário, o discípulo, ele não pode caminhar sem modelo. Ele não pode caminhar sem padrão. E a pergunta é, qual é o padrão do discípulo? Há um livro, e esse você deve passar dessa vida para outra sem ler. Brincadeira. É só para dizer porque eu não gosto do livro. E diz no seu título, em seus passos, o que faria Jesus. Eu sei lá o que faria Jesus, minha gente. Deus mandou você ficar pensando o que faria Jesus. Imagina alguém chegando e dizer assim, deixa eu imaginar, deixa eu especular o que Jesus faria. Eu sei, o livro foi um best-seller mesmo. Vendeu um milhão de livros aí. É best-seller. Mas a Bíblia não diz em seus passos o que faria Jesus. Não diz para você especular. Discipulado não é especulação. Eu não quero um Cristo especulado, porque um Cristo especulado é um Cristo fabricado. Eu não quero um Cristo fabricado pela minha cultura. Eu não quero um Cristo que seja uma representação perfeita de quem eu sou. Eu não quero um Cristo que seja uma espécie de projeção das minhas frustrações. E para que isso aconteça, o discipulado tem que abandonar todas as perspectivas especulativas. Tem que abandonar a filosofia. O filósofo abandonando a filosofia. Tem que abandonar a especulação filosófica e tem que mergulhar na Bíblia e na teologia. A Bíblia e a teologia são os elementos diretivos para o discipulado. A filosofia vai ajudar em outro contexto. Mas no discipulado, o que orienta a vida é a Bíblia e a teologia centrada nas Escrituras, uma teologia bíblica. Por quê? Porque ela vai oferecer para você não o Jesus que você quer, mas o Jesus que é contra a sua escolha, contra a sua fotografia, contra a sua selfie. Jesus não é uma selfie de si mesmo. Jesus tampouco é acessado por mim, por você, de maneira imediata. Ninguém sai por aí dizendo, hoje eu vi Jesus. E agora eu vou imitá-lo. A gente só imita Jesus quando a gente encontra outros imitadores de Jesus. E a pergunta que a gente vai fazer para esses imitadores é, como é que vocês imitaram? Se nessa cadeia causal de imitação, na origem não tiver o testemunho apostólico, não tiver o testemunho das Escrituras, você está seguindo qualquer Cristo, menos o Cristo da Bíblia. Por isso, a mediação do discipulado não é a pergunta em seus passos o que faria Jesus, mas o que Jesus fez. Não o que ele faria, não o que ele diria, não o que ele realizaria. Não nos interessa, isso é o campo da possibilidade, são mundos possíveis. O que nos interessa é o que ele fez, o que Jesus fez, o que ele realizou. Todas as vezes que você joga para o campo da especulação, você cria um Jesus à sua imagem e semelhança. Você cria um Jesus que você pode seguir com as suas forças. Você cria um Jesus que você pode seguir, que você tem condições morais de seguir. Um Jesus criado por você é um Jesus que você pode seguir. Mas o Jesus da Bíblia é um Jesus que nenhum de nós pode dizer que pode segui-lo. Você vai sempre se sentir aquém, você sempre vai se sentir longe, e é esse Jesus, somente esse que nos salva. Não o Jesus que você pode seguir, mas o Jesus que você não pode seguir, a não ser pela graça. Esse é o Jesus que te salva.
Todas as vezes que você tentar seguir um Jesus criado à sua imagem e semelhança, você vai seguir um Jesus que é uma obra de ficção, que não tem o testemunho apostólico, não tem o respaldo das Escrituras, não tem o respaldo do que a Bíblia ensinou. Portanto, a primeira coisa é entender que o discipulado que precisa ser recuperado é o discipulado que se baseia numa educação imitativa de Cristo por meio do testemunho dos apóstolos. Segundo, é preciso entender que na imitação de Cristo há um compromisso em reproduzir o exemplo para o outro. Em outras palavras, a segunda maneira pela qual nós podemos tratar as mazelas da nossa pífia maneira de representar na esfera pública é entender o discipulado não apenas no seu aspecto passivo, do tipo, eu sou discipulado por fulano. Mas não é só você ser discipulado, é você também ser discipulador. Não é só você ter padrão. Não é você só encontrar na vida padrão para seguir. É você ter um padrão para os fiéis. É você ser um exemplo para os fiéis. É você estar entre aqueles que Paulo está dizendo, observe a mim e a todos aqueles, observem todos aqueles que também têm seguido, que têm também imitado. Observe que não é simplesmente imitar alguém, mas servir de padrão, ou seja, a comunidade cristã é em si e por natureza discipuladora. Em outras palavras, como é que a gente forma cidadãos do Evangelho? Quando a igreja, a membresia está comprometida com o discipulado. Não é discipulado individual, é discipulado comunitário, coletivo. A igreja está comprometida com isso. Quem são os membros da sua igreja? Quem são os membros da sua igreja? Você sabe dizer o nome deles? Você conhece os membros? Não, Jonas, é muita gente. Mas e os poucos que você pode conhecer? Observe como a gente trabalha todo um caminho do herói, a jornada do herói. A gente comprou essa ideia da jornada do herói, que é muito bonito para quem quer escrever romance, para quem quer escrever obra de ficção e quem quer analisar filme, cinema, etc. Obra literária. Mas no mundo da vida, só tem para a igreja de Jesus um único herói. A jornada que nos interessa é a jornada de Jesus. Ele é o único herói. Esse papel de herói não nos cabe. Porque o nosso papel não é o papel do Salvador, mas é o papel daquele que é perdido e que é salvado, que é salvo pelo herói. O nosso papel, portanto, é o papel de uma igreja comprometida em imitar a Jesus e imitar coletivamente. Jonas, por que imitar coletivamente é importante? Por que uma igreja comprometida com discipulado ela é importante? Uma igreja comprometida com discipulado ela é importante porque as pessoas deixam de conversar sobre afinidades. As afinidades elas ficam para segundo plano e elas passam a conversar sobre o discurso, o único discurso que deve modelar a vida delas, o Evangelho. Termino aqui com uma das experiências mais significativas que eu tenho tido em minha igreja. Eu tenho participado sistematicamente da entrevista de cada membro da minha igreja. Cada membro da minha igreja. E tem algumas perguntas que eu sempre faço, como por exemplo, a história da conversão. E eu sempre quero ouvir o Evangelho. O Evangelho. Porque o Evangelho, ele não importa as mais diversas maneiras de uma pessoa contar o Evangelho. Quando você escuta, aquilo é poderoso. Aquilo te edifica, aquilo te encoraja. Então o que eu quero? Eu quero ouvir o Evangelho. E o que eu tenho notado, principalmente entre aqueles que às vezes vêm de outras igrejas, que já cresceram, que já estão na jornada, na peregrinação faz tempo. Eu pergunto o que é o Evangelho e o fulano diz,
Ah, Deus é amor. Deus é tudo. Deus é vida. Aí eu, desenrola isso aí. E o cara não anda. Aí ele começa a ficar nervoso. Acho que ele está num sermão prova. Está sendo avaliado por um teólogo. E não é um teólogo que está avaliando, é outro crente. O crente só quer ouvir a pregação do evangelho, só isso. E aí o que eu noto? Que eu tenho que fazer perguntas. E eu vou fazendo perguntas e ela vai respondendo na hora. Eita, esse conhece o evangelho. Eu faço a pergunta e responde na hora. Eles respondem perguntas como ninguém, mas não sabem falar do evangelho. Eu sei o porquê. Há uma razão que explica isso. Quem aqui dá aula? Só para ver, não vou pedir para você fazer nada não. Ótimo, tem vários professores aqui. E quem prega? Ótimo. Tem aquele sermão e aquela aula que você não precisa nem de esboço? Hoje eu estou com o meu de esboço aqui, eu não consigo falar nada disso que eu falei aqui sem isso aqui. Mas não tem aula que você faz que está tudo aqui na cabeça? Você só precisa abrir a boca e sai, não é? Parece automático, né? Funciona, vai que é uma beleza, né? Você já deu aquelas aulas, aqueles sermões tantas vezes, que aquilo ali sai com uma naturalidade, que aquela aula você consegue dar em 5 minutos, como você consegue dar em 1h30. Você domina tudo aquilo ali. As pessoas não conseguem mais falar do evangelho, nem em 5 minutos, nem em 1h30, porque simplesmente elas não falam mais sobre o evangelho. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a igreja achou que o evangelho é só uma mensagem que tem que ser pregada para os não cristãos. E o evangelho deixou de ser o meio pedagógico pelo qual uma cultura evangélica é forjada pela membresia, quando ela mesma se percebe responsável por contar o evangelho. Agora, por que é importante saber o evangelho? Porque saber o evangelho é saber toda a história da providência divina. Não dá para contar o evangelho sem a doutrina da providência. É o evangelho que resgata a você, não só o mundo como teatro, mas o script. Você não está num mundo que é um palco e Deus disse assim para você: seja o que você quiser. Não. Deus te deu um papel. E esse papel precisa ser exercido com o máximo de excelência possível. Tem uma finalidade última, tem um significado último. E isso só consegue resgatar aquele que recuperou no campo de visão a importância da doutrina da providência. Porque todos nós haveremos de dar conta, não só do nosso papel enquanto igreja, mas também de todos os outros papéis que Deus nos deu para cumprir no mundo da vida. Não basta você ser crente, fiel, dentro do contexto dos domésticos da fé e ser uma legião fora da sua igreja. Que Deus possa nos abençoar e a gente possa lembrar as palavras de Paulo, que diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, hoje a gente aprendeu que a história reconheceu o mundo como um palco e que a tua santa providência foi conduzindo e vem conduzindo e vai conduzir esse mundo até o desfecho final. Nós aprendemos que todos nós temos papéis e esses papéis são exercidos na esfera pública. Mas nós não somos apenas cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus. E por isso precisamos desempenhar bem o nosso papel.
da maneira mais fiel possível. Mas como poderíamos fazer isso sem modelos? Sem modelo pautado no testemunho apostólico? Como poderíamos ser teus discípulos se seguimos um falso Cristo? Então nos revela, Pai, o verdadeiro Cristo, o Cristo das Escrituras, aquele que nos serve de modelo. Nos faz perceber que todos aqueles que seguem a Jesus não seguem e não conseguem segui-lo senão por graça. Ninguém consegue te imitar se não for por obra de graça, de misericórdia. E é isso que a gente quer imitar o Senhor, porque sabemos que isso só é possível se a graça for derramada sobre nós. E quando te imitamos, sabemos que isso é graça, é dom de Deus. Ajude-nos a aceitar também o desafio de sermos modelo, de sermos exemplo, não baseado no Cristo que nós queremos, não um Cristo à nossa imagem e semelhança, mas o Cristo das Escrituras, aquele que não se reduz a especulação alguma. Que o Senhor nos alcance em nossa fraqueza e miséria e nos dê, na palavra de exortação da Tua Escritura, o encorajamento que precisamos para na esfera pública oferecer o testemunho que glorifique o Teu nome. Nos livra de mancharmos o Teu nome, Senhor, de envergonharmos o Evangelho com uma interpretação tão ruim dos papéis que o Senhor nos deu para exercer no mundo da vida. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer também aqueles que nos acompanharam pela internet, os irmãos aqui, membros da igreja, enquanto Jonas se assenta, toma uma água. Lembrar que a livraria está com 30% de desconto, é o Shaddai, 30% de desconto em todos os livros que estão ali em cima das mesas. Trabalhando também com parcelamento aí, em função dos valores que vocês venham a adquirir, tá bom? Mencionei alguns livros hoje, outros serão mencionados amanhã à noite, na sexta-feira também. Então sempre vale a pena aí você acompanhar esses lançamentos e fazerem bom uso também. Jonas, primeiramente obrigado pela palestra, sensacional, né? Muito obrigado mesmo. E tem uma pergunta aqui, que foi uma das primeiríssimas a ser feita, lidando com a ideia de Deus como diretor dessa grande peça, desse grande drama. E se nós temos diálogos já pré-definidos por Deus, ou se nós temos liberdade nesse grande drama desenvolvido por Deus de encenarmos, como às vezes o Van Hooser vai falar sobre improvisarmos nessa atuação na história de Deus? Excelente pergunta. E ela permite a gente distinguir Platão de Calvino, por exemplo. Os pagãos dos cristãos. A doutrina da providência não é fatalista. O fatalismo é uma doutrina determinista e que tem uma visão trágica da realidade. O que significa uma visão trágica? De que não há nada que possa fazer com que aquilo que foi determinado para ser completamente destruído possa de alguma forma mudar. Ou seja, todas as perspectivas gregas da moira ou do destino traçado são, por exemplo, quando a gente abre as Institutas, criticadas por Calvino o tempo todo. Porque o próprio Calvino entendia que há uma distinção entre você ser um joguete nas mãos dos deuses, tal como as peças trágicas gregas elas representavam, e a mão invisível da providência divina, que em nada
deveria ser vista como contrária à responsabilidade humana. E é aqui que a doutrina da providência divina se distingue do fatalismo grego, porque no fatalismo grego não há a responsabilidade. O melhor tratado sobre esse fatalismo dos gregos é o elogio a Helena, do Górgias. Já ouviram falar nesse elogio? Isso não é fácil de você encontrar, é um experimento de retórica muito interessante. Para quem gosta de retórica, gosta de oratória, é o prato cheio, né? Porque o que o Górgias faz? Górgias, ele faz um elogio a Helena. Quem é Helena? Helena, se você conhece bem a história, você sabe que Helena é a causa da guerra de Troia, né? Então, quando você vai ler o elogio a Helena, você já sai com predisposto a dizer assim, será que ele vai me convencer que aquela ordinária, no fundo, não era ordinária? E é isso que acontece mesmo. Na primeira parte do argumento, você diz assim, nossa, e eu pensando da coitadinha. E ele constrói um argumento tão poderoso, porque ele coloca, qual é o argumento principal dele? Mostrar que Helena foi um joguete nas mãos dos deuses. Se ela é um joguete nas mãos dos deuses, como ela poderia ser responsabilizada? Você deveria responsabilizar os deuses, que fizeram justamente Helena fazer o que ela fez. Aí do meio para frente ele muda todo o argumento, e aí você passa a odiar Helena mais do que você odiava antes de ler o tal do elogio. E termina no parágrafo final ele dizendo assim, se você deve estar perguntando qual é a minha opinião, né, se ela é ordinária ou não, pouco me importa, eu sei lá se ela era ordinária ou não. A única coisa que eu fiz foi me divertir com a sua cara, mostrando que eu posso, com os meus argumentos, levar você de um lado para o outro e te convencer facilmente. Veja como você é volúvel. Então é um argumento de retórica que ele mostra dois posicionamentos, ele não acredita em nenhum deles, porque no fundo, o que ele acredita é na persuasão, e que na praça pública o que importa são os argumentos persuasivos. Mas nesses argumentos persuasivos ele apresenta aquilo que seria o argumento mais persuasivo do fatalismo, que é mostrar que a responsabilidade jamais pode ser do ser humano, mas sim sempre dos deuses. Isso jamais pode acontecer dentro de uma doutrina cristã da providência. Na doutrina da providência, Deus permanece soberano, mesmo providenciando todas as coisas para um determinado fim, e o homem permanece responsável pelos seus atos, mesmo Deus providenciando todos os rumos da história. Jonas, como é que explica isso? Eu sei lá. Tente explicar isso, tente entender isso, diriam os medievais, e você ficará maluco. Tente negá-lo e você perderá a sua alma. É mais ou menos do tipo, tente entender uma antinomia e você vai ficar doido, porque a antinomia é assim mesmo. Uma antinomia é paradoxal. E a gente acha que só a gente sofre de antinomia, né? Só teólogo que fica, ai meu Deus, eu sofro com antinomia. Mas você acha que um físico não sofre, não? Você acha que um advogado não sofre com antinomia? Vai abrir os manuais de direito, tem um monte de antinomia. A luz é partícula ou a luz é onda? É os dois? Como pode ser os dois ao mesmo tempo? Vai, continua estudando aí que você vai ver que você não vai chegar a uma explicação última. Todo mundo que for defender um ou outro vai se danar todo, não tem jeito. Então o que se faz? Já que a gente não pode abrir mão de nenhum nem do outro, vamos ficar com os dois. Convive com a interação. Eu não sei explicar isso aqui, mas os dois são verdadeiros, né? Então, há uma tensão, e eu acho que a melhor explicação para isso é a da providência e a responsabilidade humana, é a frase lá do Spurgeon, quando ele disse, né? Como é que você reconcilia a providência e a responsabilidade humana? Para que eu vou reconciliar amigos? Só preciso reconciliar inimigos. Parece, Jonas, que até a nossa ideia de vontade de Deus, vontade específica, do nome da pessoa com quem vou me casar, até a casa que eu vou comprar, é uma tentativa de responsabilizarmos Deus por algo dando certo ou errado nas nossas vidas, né? Então, que faculdade Deus quer que eu faça? O nome, o curso, a profissão, a empresa. Parece que essa tentativa meio fatalista. Sim, porque de dizer que é Deus. Exato, né? Se você abraça a providência divina em termos fatalistas, você em última instância tem que dizer que é Deus o autor do mal. Sim. Agora, você vai ter gente que vai dizer, que vai jurar de pé junto que não. Ah, Jonas, tem aquele princípio da causalidade secundária. Eu falei, ixi, você vai entrar por essa porta mesmo?
Então vamos voltar para Aristóteles primeiro, vamos estudar o órgão primeiro, vamos discutir os primeiros e segundos analíticos, vamos discutir primeiro o que é causa primária e causa secundária, porque você está falando coisa de manual. Você ouviu um teólogo lá falando de causa secundária, achou aquilo maravilhoso, achou que é possível defender isso, e aí está achando que encontrou a solução. Devagar, é muito tempo de história. Tá todo mundo aí, você acha que se alguém tivesse encontrado a solução para esse problema, já não tinha ficado rico? É muito ingênuo achar que a gente tem uma resposta última para a atenção. Quando a atenção está diante da gente, ou ela te humilha, ou você humilha ela. Tá? E aí você vai ver que todas as suas tentativas de humilhar a atenção é humilhante. É você que é pego de saias curtas. É você que serra o galho que você está sentado. Você está lidando com algo que é muito maior do que você. É como Leibniz dizia na Teodiceia. Uma coisa é você lidar com o irracional que você não consegue explicar. Outra coisa é você lidar com aquilo que está para além da sua razão e que você não consegue explicar. É racional, mas é você que é pequeno. Você que é limitado. Você que tem dificuldade. A coisa é muito maior do que você. Jonas, tem uma pergunta bem legal aqui, num âmbito prático. Como podemos descobrir ou entender que papel é esse que eu desempenho nesse grande palco da vida, né? Igual você falou do sapateiro, do pastor, do advogado e tantas outras. Como é que se percebe qual é o papel de cada um nesse grande drama? Muito boa pergunta. Essa palestra que tem um tom obviamente teológico e histórico, e principalmente de amostragem, ele serve como apenas uma provocação para a gente pensar em como a gente poderia pastorear a igreja de uma maneira teodramática. E aqui eu estou pensando exatamente no Van Hooser, que é um autor que eu estimo muito. Eu acho que ele tem sacadas muito interessantes. Às vezes, como qualquer outro filósofo é confuso, os filósofos são confusos, vocês não acham? Às vezes eles falam umas coisas assim que você fica assim... Ele tem dessas coisas também, é normal. Eles tem cura para isso. Fica quieto. Mas, em geral, a maior parte desses argumentos são argumentos elucidadores. E eu acho que um dos mais importantes argumentos dele, que é a nossa discussão aqui, é essa visão do discipulado a partir da imitação e da teoria diretiva da doutrina. Discipulado sem doutrina bíblica, sem orientação bíblica, ele vai sempre caminhar para a afinidade. A gente vai confundir o discipulado com a afinidade. Vamos fazer um churrasco para conversar sobre futebol. Poxa, mas por que a gente não poderia fazer sobre o evangelho alguma coisa? Porque a gente não acredita no potencial agregador que o evangelho oferece para aqueles que participam do banquete do evangelho. Então, não há nenhum problema de conversar de futebol. De jeito nenhum. O problema é achar que você não precisa ser evangélico para conversar de futebol. Exato. Um não cristão pode conversar de futebol, de política, economia e tudo mais. Mas você não conversa sobre o evangelho se você não for salvo e redimido por Jesus. Exato. Há uma diferença entre nós, né? E eu acho que essa conversa, Helder, assim, do ponto de vista do evangelho, é uma conversa sobre olhares. Eu adoro conversar com os membros da minha igreja. Porque o que eu quero deles? Olhar. Eu quero devorar o que eles estão devorando, mas com os olhos deles. E Deus me deu essa oportunidade quando eles falam para mim o evangelho. Você não sabe o poder, pastor, que você tem quando você senta do lado de um adolescente da tua igreja para ouvir o evangelho da boca dele. Você não tem noção do que isso provoca na vida dele. Você não tem a menor ideia. Se você não consegue gastar um almoço com um adolescente da tua igreja para conversar com ele sobre o evangelho, você ainda não sabe o que é a sobremesa do ministério pastoral. Porque o evangelho não é uma questão de ensino meramente, é de sobrevivência. Sabe, tem uma dimensão alimentícia no ensino. É interessante como o ensino na Bíblia é trabalhado às vezes de maneira culinária, não é?
Jesus nos é oferecido não para a gente entender meramente, é para a gente devorar. Ele é o pão que desceu do céu. A gente perde essa coisa do prazer, do deleite. Então você está tentando escrutinizar o adolescente. E Deus está te dando a oportunidade de devorar um banquete com ele ali naquela hora, que é falar do Evangelho. O Evangelho coloca todo mundo igualzinho, o doutor e o inculto. O Evangelho pode colocar os dois numa conversa maravilhosa. E a gente perde muito, porque o Evangelho, ele tira da gente a arrogância. É o Evangelho que abre o seu ouvido para o outro. É o Evangelho que faz você ouvir o que Deus está fazendo na vida de alguém que é completamente diferente de você, que você olha e diz assim, eu jamais escolheria esse jeito de viver. Mas é o Evangelho, não é como diz Agostinho, auris caritas aperit. É o Evangelho que pela graça abre os nossos ouvidos para a gente entender. Então eu entendo que a gente subestima o Evangelho para a vida da igreja. E transformou o Evangelho em 7 passos para compreender os primeiros passos da vida cristã. O Evangelho é a essência do nosso discurso. É o nosso olhar para a vida. Interessante, né, Jonas? Vou trabalhar um pouquinho disso amanhã também, manhã e noite. A vida, o Evangelho não é um assunto da vida. A vida é um assunto do Evangelho. O Evangelho é o contexto onde absolutamente todas as coisas existem, acontecem, orbitam e precisam ser entendidas. Caso contrário, o Evangelho torna-se simplesmente um departamento da vida. Alguma coisa que eu vivo pontualmente que não tem absolutamente nenhuma outra conexão com o restante da arena pública, da vida particular, conjugal, Exato. Seja lá o que for. E você sabe, Alda, quando você toca nisso, isso me faz pensar hoje. Eu não sei como que vocês estão lidando com isso. Isso me tira a noite. Eu penso nisso o tempo todo. Eu às vezes chego a pensar assim, puxa, como eu queria Paulo agora aqui entre a gente. Porque eu sei como Paulo lidou com pagãos, porque ele é o nosso maior exemplo. Gente ignorante da Bíblia, gente ignorante da tradição bíblica, gente ignorante da visão de mundo bíblica. Como ele lida com esse povo, até esse povo ganhar a mente de Cristo e ter Cristo formado neles. Então a gente sabe por meio de Paulo como que um pagão se torna um cristão. Eu queria entender como a gente lida não com cristãos que um dia foram pagãos, mas com pagãos que têm na sua memória um cristianismo pregresso. Como a gente lida com cristãos que deixaram de ser cristãos e que abraçaram o paganismo. Como eu prego para um pagão, Paulo me disse. Agora, como é que eu prego para um pagão que um dia foi cristão? Quando eu prego para um pagão que nunca teve nada do Evangelho, é uma coisa. Que não conhece nada do Evangelho, é uma coisa. Que não tem tradição nenhuma, é uma coisa. Agora, como eu prego para um pagão que tem a memória da tradição cristã, que conhece alguma coisa, mas que até vive padrões que só poderiam ser vividos por cristãos? Como eu lido com esse público? Entende? Porque, em tese, esse público parece crente. Tem a moral cristã, né? Exato. Em tese, se você olha, você diz assim, é crente. Porque tem toda a moral, como você está falando, tem toda a ética ali presente. Mas é outra coisa. É o Jesus fácil de ser seguido. É o Jesus fácil de ser seguido. Esse Jesus que é fácil de ser seguido, ele não ofende ninguém. É interessante, e para fechar aqui, né? Eu às vezes eu fico escandalizado quando eu vejo, principalmente o nosso testemunho numa esfera pública, sobretudo em ampla divulgação, quando não cristãos nos perguntam coisas como, por exemplo, existe o inferno, não é? Existe o mal, não é? Como lidamos com a questão
da sexualidade, etc. E como a gente vai titubeando no discurso e tirando toda a ofensividade, sabe? Tudo aquilo que ofende a cultura. E aí, aquele que vai nos entrevistando e nos perguntando, ele vai concordando, dizendo, nossa, cara, que legal isso, que legal isso. Exato, no final da conversa, ele está dizendo, nossa, eu sou um budista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu estou percebendo que a gente pensa igualzinho. Ou seja, a gente tirou tudo o que definia o Evangelho para sermos aceitos, e no final não sobrou nada. Sobrou apenas um espelho, para que o outro pudesse se enxergar. Nós servimos apenas de espelho, para que o outro pudesse ver nada mais, nada menos do que ele mesmo. Ou seja, eu acho que a gente precisa resgatar o Evangelho, em primeiro lugar, na sua pureza, aprendendo a falar o Evangelho. A gente ainda está no nível de analfabetismo evangélico brutal. A gente não sabe, a gente perdeu a capacidade de falar do Evangelho, porque a gente encontrou coisas mais interessantes para falar do que o Evangelho. Jonas, uma última pergunta, assim nós ficamos dentro do horário, queridos, até as 10 horas, que é a seguinte. Foram várias perguntas, infelizmente não dá tempo de responder todas mesmo. Jonas, como numa sociedade bem secularizada como a nossa, e eventualmente até no contexto cristão, que divide o santo do profano, o secular do divino, como lidar com essa ideia, essa metáfora da dramaturgia? Deus presente na sapataria ou no púlpito, Deus dirigindo e cumprindo seus propósitos por meio dos seus atores, mas numa era secularizada e eventualmente numa igreja que tem se secularizado. Essa é uma pergunta, eu acho que até ela é o que atravessou toda a fala de hoje, né? Em outras palavras, por que eu não consigo exercer na esfera pública o mesmo coração, o mesmo fervor, a mesma piedade com a qual eu sirvo a Deus nas coisas que dizem respeito à igreja? Né? Por que eu separo as coisas de uma tal maneira ao ponto de dizer, olha, eu ainda estou trabalhando no secular, mas um dia eu vou servir a Deus para valer. Como assim? Eu acho que a gente reduziu a obra de Deus através dos dons e talentos a coisas específicas. É óbvio que um pastor que tem uma vocação para o ensino, tem aptidão, é didáscalos, tem aptidão para ensinar, tem aptidão, portanto, para explicar as Escrituras. Não é isso, ele desenvolve isso, não é por natureza, ele precisa aprender a ser um ensinador das Escrituras, um ensinador do Evangelho. Mas isso é apenas uma dos muitos papéis que Deus reserva a todos nós. Imagina, às vezes a gente acha que a gente só pode servir a Deus como pastor, mas é aí que eu gosto de lembrar de gente como C.S. Lewis. C.S. Lewis nunca foi pastor, pelo contrário, acho que ele dificilmente conseguiria ser pastor em algumas de nossas igrejas. Acho que nenhuma de nossas igrejas aceitaria ele como pastor por várias razões, né? Mas ele, como professor de literatura, ele fez algo tão extraordinário que eu, que sou um pastor de igreja, ele me abençoou com o que ele escreveu. Entende? Às vezes você acha que você só vai fazer algo significativo para o reino de Deus se você for um pastor. Mas às vezes não, às vezes é fazendo outra coisa. E às vezes a gente diminui essa outra coisa, como por exemplo, produzir um tratado de psicologia. Eu sei que muita gente aí na psicologia quer fazer para abrir consultório, para isso e para aquilo. Quando é que a gente vai colocar problemas lá na faculdade de psicologia? Como é que a gente vai vai tumultuar o CRP? Quando é que a gente vai fazer ciência mesmo para valer e questionar? Ou você não pode questionar aquilo que o CRP determinou como sendo última instância? Você não pode brigar por isso? Você não pode apresentar uma teoria que seja bíblica? Não pode nem falar em Bíblia, Jonas. Por que não pode? Isso aqui não é laico? Laico pode sim.
Laico diz respeito à possibilidade de todo mundo falar a partir de sua crença, de não ser impedido de falar a partir de sua crença. A gente não pode ter laico como neutro. Então, me parece que a gente precisa descobrir os outros campos de missão, né? Encontrar no campus universitário, talvez, um lugar que a gente também possa servir ali. E perceber o quanto o nosso papel como cidadão da pátria celestial ali tem uma razão de ser. Nós estamos perdendo muitos de nossos filhos exatamente pela nossa maneira de deixar as coisas simplesmente caminharem de qualquer jeito. Do tipo, Deus proverá, mas o Deus proverá não como uma confiança na providência divina, mas como uma desculpa para a irresponsabilidade. A providência, ela não nos esquiva da responsabilidade, como a gente viu hoje. Deus vai ser providente o tempo todo, e nós somos responsáveis sim, por aquilo que nós recebemos de Deus, como dádiva e como papel no mundo. Legal. Queridos, muito obrigado pela sua presença. Amanhã pela manhã, às 8 horas, temos ali no CTSEB um café da manhã com pastores. E à noite retornamos aqui às 19h30 para a segunda palestra. Então, que Deus abençoe a todos. Bom descanso, livraria aberta ali, 30% de desconto, parcelado em várias vezes.